Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje resolveremos questões de direito administrativo para o concurso nacional unificado. E o tópico escolhido foi organização administrativa. Um tópico, uma temática que a banca Sesgran-Rio adora cobrar em suas provas, e selecionamos alguns itens desta organizadora. Pessoal, a primeira aula teórica de organização administrativa já está disponível aos membros do canal, ok? Então fica aqui o convite, caso você tenha interesse, por R$ 4,99 por mês, você terá acesso a este conteúdo e a outros vídeos exclusivos. Recados dados, agora sim vamos ao conteúdo do vídeo. Questão 1, todas da Sesgran-Rio. A técnica de organização e distribuição interna de competências entre vários órgãos despersonalizados dentro de uma mesma pessoa jurídica e que tem por base a hierarquia, denomina-se: letra A, descentralização. Letra B, desconcentração. Letra C, outorga. Letra D, delegação. E letra E, coordenação. Pessoal, pausem o vídeo, tentem responder e voltamos em 5 segundinhos. Vamos lá, pessoal, antes do gabarito, uma rápida revisão. Lembrando que a parte teórica mais detalhada está disponível aos membros. Temos por aqui a República Federativa do Brasil, República Federativa. Bom, vivemos, portanto, numa federação. A nossa forma de Estado é a federação. E esta federação indica que dentro do nosso território encontramos vários centros de poder. Portanto, ocorre uma descentralização política. Encontramos vários centros de poder. E por aqui temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos centros de poder. Estes entes, pessoal, são conhecidos como entes políticos. Temos aqui os entes políticos, que seria uma espécie de estrutura mãe, estrutura criadora, que dá origem a outras entidades, certo? Estes entes políticos, União, estados, Distrito Federal e municípios, recebem as suas atribuições, as suas competências, os seus encargos, diretamente do texto constitucional. Se a Constituição diz diretamente quais as competências destes entes, estamos diante da administração direta. A Constituição diretamente traz a competência. Então temos aqui a administração direta. Portanto, falou na sua prova em administração direta, associa a União, estados, Distrito Federal e municípios. E no âmbito de todos os poderes: poder legislativo, executivo e poder judiciário. Vimos desta forma a ideia de uma descentralização política, uma descentralização dentro do nosso território, criando vários centros de poder. Agora notem só, pessoal, estes entes políticos, que formam a administração direta, para que prestem atividade da melhor forma possível, acabam se especializando internamente, fazendo divisões internas e criando órgãos mais especializados para desempenhar aquela atribuição. Nasce neste momento a ideia de órgãos. Eu coloquei aqui, a Presidência da República. Portanto, estamos no âmbito do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo é o Presidente da República. Mas notem, caso o presidente resolvesse tudo sozinho, todas as atribuições fosse do presidente, seria muito complexo que o serviço fosse prestado de maneira satisfatória. Pensando nisso, o que é feito? Criamos várias repartições internas dentro desta pessoa jurídica aqui, Então, dentro da pessoa jurídica, criamos divisões internas.
E estas divisões recebem o nome de órgãos públicos. Na presidência, o primeiro órgão que surge são os ministérios. Temos o Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde e assim por diante. Temos vários ministérios. Temos ainda outras divisões, podemos mencionar as secretarias. Secretaria da Educação, do Meio Ambiente, da Saúde e assim por diante. Secretarias também são órgãos. Bom, esta divisão interna, essa repartição interna de competência, recebe o nome de desconcentração. Ou seja, estamos criando órgãos públicos. Na desconcentração, criaremos órgãos públicos. Na sua prova, falou em desconcentração, associa a uma repartição interna de competência. E é interna porque está sendo realizada no âmbito da mesma pessoa jurídica, certo? E um último detalhe por aqui, como estamos diante da mesma pessoa jurídica, estamos fazendo esta divisão interna, temos por aqui a ideia de hierarquia e subordinação, ou seja, estes órgãos estão subordinados ao presidente da República. Existe a ideia de hierarquia. Bom, neste caso, analisamos a administração direta, quando estes entes políticos, esta entidade mãe, se utiliza da sua estrutura, da estrutura da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Porém, existe a possibilidade de descentralizar de modo administrativo. Como assim? Vamos sair dos entes políticos e criaremos agora uma outra pessoa. Então, repassaremos as competências para que uma outra pessoa exerça a atividade. Temos aqui o fenômeno da descentralização administrativa. Notem, saímos da pessoa jurídica 1 e estamos caminhando para uma nova pessoa. Temos aqui a pessoa 2. Então, estamos em estruturas distintas, certo? Essa descentralização administrativa pode ocorrer de 3 formas. Temos a descentralização administrativa, chamada de geográfica ou territorial. Temos ainda a descentralização administrativa por delegação ou colaboração. E, por fim, a descentralização administrativa por outorga, por serviços, técnica ou também chamada de funcional. Este nome aqui, descentralização por outorga ou funcional, são aqueles nomes que mais aparecem em prova, mas todas expressões sinônimas. Iniciando com a descentralização administrativa chamada de geográfica ou territorial. Por aqui teremos a criação da pessoa jurídica de uma pessoa jurídica de direito público, no caso os territórios federais, que terão uma capacidade administrativa genérica. Na descentralização por delegação ou colaboração, vamos repassar a atividade para uma outra pessoa, pessoa física ou pessoa jurídica, e faremos o repasse apenas da execução da titularidade. Ou seja, a execução fica com a pessoa jurídica 2, mas a titularidade permanece com o ente político. Então, estamos repassando apenas a execução. E este repasse é feito a um particular, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. E este fenômeno da delegação por colaboração ocorre através de um contrato administrativo ou via ato administrativo. E existem 3 formas de delegarmos, de repassarmos a atividade para uma outra pessoa. Temos o Instituto da Concessão, Permissão e Autorização, temática estudada dentro de serviços públicos. E por fim, sem dúvida, o que mais nos interessa dentro de organização administrativa é a descentralização administrativa por outorga, serviços, técnica ou funcional. Pessoal,
Esta descentralização por outorga ocorre mediante lei. Mediante lei. E teremos a transferência da titularidade, é importante aqui, ó. Repassamos titularidade mais a execução daquele serviço. E esta nova pessoa jurídica que receberá titularidade e execução do serviço e que foi criada por lei, terá uma capacidade específica. Neste momento, nasce a administração indireta, a tão famosa e conhecida administração indireta. Então, não confundam a administração direta com a administração indireta. Neste caso da administração indireta, como estamos diante de uma descentralização administrativa, estaremos frente a uma nova pessoa jurídica. E a administração indireta é formada por fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Autarquias, um grande exemplo, é o nosso queridíssimo INSS. Bom, galera, então é isso. Com esta rápida exposição teórica, vamos voltar à questão. Só lembrando que o Instituto da Desconcentração, a criação de órgãos, também pode ocorrer dentro da administração indireta. Então, dentro de uma autarquia, por exemplo, dentro do INSS, encontraremos repartições internas de competência, como presidência, gabinete, assessoria e assim por diante, ok? Vamos para o item agora. A questão está pedindo a técnica de organização e distribuição interna de competência entre vários órgãos despersonalizados dentro de uma mesma pessoa jurídica e que tem como base a ideia de hierarquia. Pessoal, estamos diante do Instituto da Desconcentração, criação de órgãos, repartição interna de competência. Sempre lembrando que teremos aqui o fenômeno da hierarquia ou subordinação. Bacana? Tranquilo? Sendo assim, o gabarito ficou letra B de bola. Vamos lá, questão 2 agora. A distribuição interna de tarefas administrativas entre órgãos públicos decorre da aplicação da técnica denominada letra A, descentralização por hierarquia. Letra B, descentralização por colaboração. Letra C, autotutela administrativa. Letra D, desconcentração. E letra E, outorga. Pessoal, 5 segundos e já voltamos. Galera, mais uma vez, distribuição interna de tarefas, de atribuições, de competências, de encargos, tanto faz. Falou em distribuição interna ou repartição interna de competência, estaremos diante do fenômeno da desconcentração. Com isso, gabarito, letra D, de dado. Seguindo, mais uma questão. O Instituto Nacional do Seguro Social, como entidade autárquica integrante da administração pública indireta, é exemplo do fenômeno de: letra A, desconcentração administrativa. Letra B, descentralização administrativa. Letra C, delegação de competência ministerial. Letra D, avocação da competência ministerial. E letra E, permissão de serviços públicos. 5 segundos e já voltamos. Pessoal, vamos lá. A questão cita o INSS e diz que é uma entidade autárquica. Então, o examinador facilitou a nossa vida. Estamos diante de uma autarquia. Pois bem, a autarquia ou as autarquias estão neste ponto do mapa mental. Falamos que a autarquia pertence à administração indireta e decorre de uma descentralização administrativa por outorga, serviços, técnica ou funcional. Então, estamos diante de uma descentralização administrativa.
Sendo assim, o gabarito só pode ser letra B de bola. E se o examinador fosse mais detalhista, falaria que ocorre por outorga, serviços, técnica ou funcional. Criaremos uma nova pessoa jurídica por lei, dando a ela titularidade e execução do serviço, e ela terá uma capacidade específica. Dessa descentralização encontramos a administração indireta, formada por fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Gabarito, letra B. Seguindo, mais um item. A função administrativa envolve atividades de naturezas diversas, que não podem ser realizadas por um único órgão ou entidade. A essa difusão das funções administrativas entre os órgãos da pessoa federativa, dá-se o nome de, letra A, desconcentração, letra B, descentralização, letra C, distribuição, letra D, repartição e letra E, divisão. 5 segundos, pessoal. Pessoal, falou em órgãos públicos, a divisão de funções administrativas entre órgãos públicos associa a desconcentração. Temos a letra C, de criação, e a letra O, de órgãos públicos. Criação de órgãos públicos. Com isso, gabarito, letra A. Seguindo, a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas é exemplo de órgão integrante da administração, criado em decorrência do fenômeno da, letra A, descentralização técnica, letra B, descentralização geográfica, letra C, desconcentração pública, letra D, intervenção no domínio econômico e letra E, autonomia autárquica. 5 segundos e já voltamos. Pessoal, Secretaria. Secretaria do Estado do Amazonas. A pessoa jurídica nesse caso é o Estado do Amazonas. E dentro do Estado do Amazonas, criamos vários órgãos. Várias, por exemplo, aqui, ó, na questão, várias secretarias. Pois bem, neste caso estamos diante do exemplo da desconcentração. Vimos aqui, ó, secretarias correspondem a um exemplo de desconcentração pública, uma repartição interna de competência dentro da pessoa jurídica. Sendo assim, o gabarito é letra C de casa, desconcentração pública. Seguindo, vamos lá. Quando a União, os estados ou os municípios criam, por meio de uma lei, uma pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela atribuem a titularidade e a execução de determinado serviço, tem-se a figura da letra A, desconcentração hierárquica, letra B, desconcentração administrativa, letra C, descentralização geográfica, letra D, descentralização funcional e letra E, descentralização política. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, falamos que a República Federativa do Brasil é formada por seus entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Temos aqui a administração centralizada, também chamada de administração direta. Estes entes políticos, a administração direta, poderá repassar a atividade para que uma outra pessoa a exerça. Neste momento, nasce a descentralização administrativa, o exercício da atividade por uma outra pessoa. Pois bem, na descentralização administrativa temos a modalidade geográfica ou territorial, a por delegação ou colaboração, e temos ainda uma descentralização por outorga, serviços, técnica ou funcional. E esta daqui, pessoal, é justamente aquela que decorre de uma lei. Então teremos uma lei que transfere a titularidade, importante aqui, ó, a titularidade
e a execução, estaremos diante de uma capacidade específica, dando origem à administração indireta, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. A questão disse que foi criada por lei e houve a transferência da titularidade e execução. Sendo assim, estamos diante de uma descentralização administrativa por outorga, serviços, técnica ou funcional. O examinador colocou esta expressão aqui, ó, descentralização funcional. Perfeito, ele utilizou um dos 4 sinônimos. Sendo assim, o gabarito é letra D de dado, descentralização funcional. E para fechar, vamos ao último item. Relativamente à organização administrativa, assinale a afirmação correta. Letra A. Mediante a desconcentração, distribuem-se competências dentro da mesma pessoa jurídica. Letra B. A outorga de serviço público quando o poder público transfere mediante contrato ou ato administrativo. Letra C. O processo de descentralização estabelece relação de hierarquia entre o ente criador e o ente criatura. E letra D. A descentralização política constitui modalidade de descentralização territorial. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Vimos este mapa mental na nossa revisão. O item A está dizendo que, mediante desconcentração, aquela divisão interna de competência, distribuem-se competências dentro da mesma pessoa jurídica. Exatamente. O fenômeno da desconcentração é a criação de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, que pode ser uma pessoa da administração direta ou poderemos desconcentrar lá na administração indireta também. A letra A está correta. Agora, mais importante do que conhecer o acerto da letra A é identificar o erro dos outros itens. Na letra B, o erro está aqui, pessoal. Está dizendo que na outorga teremos a transferência mediante um contrato ou ato administrativo. Não. Na outorga, esta transferência para uma outra pessoa ocorre através de lei. Já na descentralização por delegação ou colaboração, aqui sim, ocorre mediante um contrato administrativo ou um ato administrativo. Sendo assim, a letra B está errada. A letra C fala que o processo de descentralização, este daqui, ó, estabelece uma relação de hierarquia entre o ente criador está aqui, e o ente criatura. O ente criatura é essa nova pessoa jurídica. Galera, não existe por aqui a ideia de hierarquia ou subordinação. Não. Temos apenas, neste ponto, a presença da vinculação, certo? Hierarquia e subordinação só podem ocorrer dentro da mesma pessoa jurídica. Sendo assim, como estamos diante de uma nova pessoa jurídica, não há hierarquia e muito menos subordinação. Letra C, incorreta. Letra D, a descentralização política, esta daqui, constitui modalidade de descentralização territorial. Nada disso, né, pessoal? Descentralização territorial é uma espécie de descentralização administrativa. Lembrando, a descentralização administrativa pode ocorrer de forma geográfica ou territorial, por delegação ou colaboração, ou ainda por outorga, serviços, técnica ou funcional. Com isso, letra D, incorreta, e o nosso gabarito ficou letra A, de aprovado. Gurizada, então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e em breve voltaremos com mais conteúdos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus amigos!